Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre a Internacional Socialista, Juan Guaidó, e o apoio do governo de Jair Bolsonaro ao que está acontecendo na Venezuela. Essa semana nós tivemos o episódio de uma tomada de poder, é um golpe de Estado na verdade, onde o governo brasileiro e o governo americano estão diretamente envolvidos. Não é? Vamos ver alguns detalhes em relação a isso. O governo de Jair Bolsonaro, bem como o governo americano, apoiaram Juan Guaidó. Existe um detalhe aqui, eu fiz uma sequência de posts no meu Facebook sobre isto, mostrando esses pequenos detalhes que eu vou trazer para vocês, e vou deixar o link aqui abaixo, porque eu transformei esses posts num artigo que eu coloquei no Medium para que vocês possam ter acesso às fontes primárias que eu coloquei dos documentos ali. Juan Guaidó é um maçom. E ele é um maçom da chamada Internacional Socialista. É exatamente este indivíduo, que é um maçom. A Internacional Socialista é a mãe do comunismo internacional. É exatamente este indivíduo que é reconhecido pelo governo do Messias fabricado pela junta militar maçônica como presidente da Venezuela. Ora, para um governo que foi eleito com a pecha de caçar comunistas, certamente deve ser um dado irrelevante o fato de Guaidó ser declaradamente da Internacional Socialista, certo? O PSOL, acertadamente, prestem atenção ao que eu vou colocar, classificou o autoproclamado presidente Juan Guaidó, que é membro da Internacional Socialista, como um político de direita. Ele é direitista. O PSOL está certo. Por quê? Uma coisa que as pessoas, que os leigos não entendem, é o seguinte, e o PSOL não explicou isso, evidentemente. Tanto a direita quanto a esquerda têm os seus braços de esquerda de preferência. Esse é o ponto. Mas, no Brasil, criou-se a mentira propalada pela falsa direita que toda esquerda, quando apoia uma outra esquerda, esse apoio não é válido ou é criminoso. Por outro lado, quando a direita apoia a esquerda, ela não é criminosa. Então, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante da ideia de que os conceitos de direita e de esquerda, na verdade, são usados para destruir qualquer ideia de Estado. Isso são palavras de efeito para enganar e ludibriar o populacho. Desde que esses conceitos foram criados, com a Revolução Francesa, esses conceitos foram criados e vêm sendo manobrados, portanto, ao longo de quase 300 anos, não é? E essas manobras, se nós estudarmos com muita clareza os efeitos dentro da história do uso dessas terminologias, nós veremos que quando você define um governo como direita ou como esquerda, na verdade, no frigir dos ovos, o que foi sendo implodido foi a ideia de Estado. Para que nós tenhamos a propositura de um governo mundial, não é? Toda a ideia da estrutura de Estado tem que ser demolida. E, evidentemente, que o público leigo não faz a menor pelota disso, porque isso entra dentro de uma área de especialização, não é? Bem, no Conselheiro Acácio passado, se não me falha a memória, eu falei para vocês que os conceitos de direita e de esquerda, inclusivamente, já não são mais usados há 30 anos, academicamente falando. Tá certo? Existe uma outra formulação teórica que fundiu os conceitos de direita e de esquerda. Portanto, esse discurso político que o Brasil resolveu reeditar agora, neste momento, repito, e eu sei que a palavra é pesada, uma farsa, uma mentira absoluta. Não é?
vocês vão ver que eu coloquei um Twitter, um print do Twitter do próprio Juan Guaidó, Twitter de 2017, onde ele afirma que o seu partido pertence, e ele próprio, à Internacional Socialista. Repito, para um governo que foi eleito dizendo que vai caçar comunista, não é? É um detalhe relevante Juan Guaidó ser membro da Internacional Socialista? Vocês vão verificar que ele usa no Twitter a palavra democracia do mesmo modo que o Maduro usa, do mesmo modo que o Lula usava, do mesmo modo que o Jair Bolsonaro tem usado. Essa gente é autocrática e iliberal. Eles têm usado as estruturas democráticas para destruir a democracia. E mais, Guaidó afirma que a democracia tem que respeitar todos os partidos. Isso implica, claro, que as ideias da Internacional Socialista são legítimas. Ora, se Guaidó é da Internacional Socialista, a qual vertente pertence o Maduro? Porque o Maduro não é da Internacional Socialista. Então, se o governo brasileiro apoia Guaidó, baseado em que critério ele diz combater esquerdistas? Uma vez que está excluído Maduro da esquerda. Antes que algum bolsonarista olavético desequilibrado venha falar sandices nesta página, e se falar eu vou bloquear, quando a gente aponta um fato histórico, não estamos apoiando o PT ou os desmandos da esquerda, não é? O desmando da direita não justifica o da esquerda, e o desmando da esquerda não justifica os desmandos da direita. E quando se fala sobre um fato histórico de um dado, não significa que nós estejamos a apoiar o outro dado. Aliás, eu particularmente não apoio ninguém, não é? Isso nós estamos tratando de filosofia da história. Por mais incrível que isso possa parecer, e isso parece incrível hoje em dia no Brasil, a gente ter que continuamente reafirmar o óbvio. Então, vê-se que tanto a direita quanto a esquerda brasileira têm os seus esquerdistas de preferência. Tá certo? Bem, Juan Guaidó é um membro da Internacional Socialista, né? A política externa brasileira, a partir do momento que ela apoia um membro da Internacional Socialista, o Brasil alia-se à Internacional Socialista, formalmente, tá certo? Sucintamente, o que é a Internacional Socialista? Ela é ligada ao Movimento Comunista Internacional. Eu vou chamar de MCI. O que é o MCI? O MCI, preste atenção a isso. Eu já falei sobre isso várias vezes, inclusivamente eu já fiz um hangout mostrando todas as fases de todas as internacionais. Foi um hangout longo, de quase 3 horas. O MCI é um conjunto difuso, preste atenção a isso, de organizações dos mais variados tipos, empreendimentos dos mais variados tipos, que vão de construção civil até atos políticos, empreendimentos. Esses empreendimentos incluem propaganda, campanha, ativismo e outros tipos de ação, né? Ele é um conjunto difuso, então, de organização, empreendimentos, centros de irradiação, que podem ser entidades e ou estados. Você pega, por exemplo, um think tank, né, dos partidos políticos, e você pega um estado, como a Rússia, por exemplo, como a China, né? Centros de irradiação e supranacionais, abrangendo um complexo de concepções ideológicas e de tendências marxistas e, prestem atenção, não marxistas. Portanto, o Movimento Comunista Internacional pode e acolhe concepções ideológicas liberais, concepções ideológicas de direita, concepções ideológicas cristãs, concepções ideológicas conservadoras. Tá certo? Muitas dessas concepções são conflitantes. E são mesmo, elas são propositalmente conflitantes. Mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é de instaurar o comunismo no mundo pela via revolucionária. Então, ao contrário do que você possa pensar, o comunismo não é um movimento
de esquerda. Só. Tá certo? O comunismo é uma filosofia e eu não estou fazendo uso de linguagem. O comunismo e o marxismo são, antes de tudo e sobretudo, uma filosofia. É por isso que ele fala de política, é por isso que ele fala de história, é por isso que ele fala de religião, é por isso que ele fala de economia. Um dos maiores erros que as pessoas têm quando pega, por exemplo, o livro O Capital de Marx, é interpretar aquela obra robusta como um tratado de economia. Claro que não. O Capital é uma obra de filosofia. Tá? Então, como é que você vai aplicar aquela filosofia? De novo, na economia, na política, na cultura, na religião, etc, etc, etc. O movimento comunista internacional teve início com o marxismo. Início. Marx participou da primeira internacional, mas não foi na segunda, por exemplo. Né? Então, participou com o Manifesto Comunista de Engels, em 1846, e o movimento continua a existir com diversos centros renovados. Ele não acabou, não. Chamadas inteligências irradiadoras. Historicamente, teve várias internacionais. A primeira foi anticapitalista, em 1864. A segunda foi socialista, em 1889 a 1923. A terceira foi de 1919 a 1991. Ela é de teor marxista-leninista. A quarta internacional foi em 1938, foi trotskista. Né? Há outras internacionais, por exemplo, teve a Internacional de Viena, de 1919 a 1923, conhecido como Internacional 2,5, porque ela tentou conciliar a Internacional 1, 2 e a Internacional 3. Nós tivemos a Internacional Socialista de 1951, que é uma versão reformista social-democrática, sucessora da Terceira Internacional, exatamente a versão que entrou no Brasil com o golpe de 64. Nós tivemos a Internacional Rebelde, de 2003, que é uma entidade anarquista, proposta na reunião do Foro Social Mundial, realizada em Porto Alegre, em 2003. E vai por aí afora. Muito bem. Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela. Aí você tem a estrutura própria do que está acontecendo dentro da Venezuela. Mas entenda o seguinte, a proclamação dele foi uma proclamação orientada pela Internacional Socialista. No dia 28 e 29 de janeiro deste ano agora, de 2019, aconteceu em São Domingo a chamada reunião do Conselho da Internacional Socialista, onde foi emitida uma declaração sobre a Venezuela. Este documento está linkado. Eu vou disponibilizar. E essa declaração sobre a Venezuela apoiou os planos de Juan Guaidó. Tá? E eu vou deixar o documento tirado do próprio site da Internacional Socialista. Né? Onde se pode, quando se lê o documento, a declaração integral do documento, o teor é claríssimo sobre as intenções políticas e o rumo que a Venezuela tem que tomar. Não é? Então, foi por uma iniciativa da própria Internacional Socialista que Juan Guaidó foi reconhecido como presidente interino da Venezuela e depois aquilo passa para dentro do parlamento venezuelano. Então é preciso entender essas articulações. Ora, uma vez que o governo falsário do Messias fabricado pela junta maçônica militar afirma que vai combater a esquerda, qual a explicação plausível para ele apoiar a queda de Nicolás Maduro para, em seu lugar, colocar um presidente da Internacional Socialista? Não é? Bem, evidentemente que ninguém discute que Maduro é um ditador. Isso é um ponto. Esse não é o ponto da discussão aqui. O ponto da discussão aqui é a mentira do governo brasileiro. Eles dizem que estão derrubando um indivíduo que não é enquadrado dentro da Internacional Socialista, portanto é um outro ramo. Que ramo é esse? Não é? E o Brasil e os Estados Unidos estão apoiando a entronização da Internacional Socialista. Bem, então, se for possível explicar essa incongruência, isso não é nem uma incongruência, é alguma outra coisa. Não é? Bem, Juan Guaidó, portanto, pertence a um partido membro da Internacional Socialista.
sob a diretriz da Internacional Socialista. Mas o que é a Internacional Socialista? Nós já vemos o que é o Movimento Comunista Internacional, não é? Priscila Garcia explicou isso muito bem. A Internacional Socialista, ela representa o comando maior do comunismo internacional. Veja, o Movimento Comunista Internacional tem comunismo, liberalismo, conservadorismo e tem o comunismo. A Internacional Socialista é o comando maior do comunismo internacional, a qual todas as outras entidades de matriz comunista estão subordinadas. A Internacional Socialista é a entidade, portanto, hierarquicamente superior, sabe a quem? Ao Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo está submetido ao controle da Internacional Socialista. O governo mentiroso de Jair Bolsonaro, que foi eleito dizendo que combatia os comunistas e quer depor o Foro de São Paulo, está simplesmente apoiando um outro governo que é hierarquicamente superior ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é submetido à Internacional Socialista. Diante disto, que é um fato público, novamente, a qual vertente pertence o Maduro? Se o governo brasileiro apoia Guaidó, baseado em que critério, portanto, que ele diz combater esquerdistas e o Foro de São Paulo? Então, o governo brasileiro, ao apoiar a deposição de Nicolás Maduro para introduzir um presidente da Internacional Socialista, ele trabalha ou não para favorecer a entidade hierarquicamente superior ao Foro de São Paulo? É óbvio que trabalha. E eu vou deixar aqui disponível para vocês também uma carta de 2011, oficial também, porque está disponível no site do Foro de São Paulo. Uma carta de Oscar Brites, do Paraguai, que é um documento cujo teor é comprobatório da subordinação do Foro à Internacional. Há inúmeras cartas neste modelo, né? Então, o que resulta dessas coisas todas é que o Brasil, repito, vem sendo enganado há muito tempo. Quem tem acompanhado, sobretudo aqueles que não são alunos, né, porque este canal é voltado para os alunos do IMUB, eu já falei inúmeras vezes, já expliquei, e torno a dizer para quem não é aluno, as 4 linhas teóricas fundamentais que regem a história e a política brasileira desde 1822. Então, não há um único vídeo dentro deste canal, e nós temos mais de 500 vídeos, cuja teoria, cuja ideia teórica não esteja inserida dentro dessas 4 linhas. Tá certo? Portanto, quando eu falo sobre a política na atualidade, é sempre tendo em perspectiva este trajeto histórico. Porque por trás de todo ato político existe uma ideia, uma teoria. Não me interessa a política pura e simples, me interessa a teoria que está por trás. Então, quando o governo brasileiro fala que execra o Foro de São Paulo, ele não está execrando uma entidade, ele está execrando a ideia, né? A teoria. Isso é a lógica. Agora, quando ele fala que vai apoiar o Guaidó e que vai meter o Brasil, inclusivamente, numa guerra internacional, porque essa era a intenção, inclusivamente, de parte desses militares translocados, e de parte da bancada que apoia este governo igualmente translocado, o Brasil não entra numa guerra, né? Desde a Guerra do Paraguai, guerra mesmo. Então, aqui a participação na Segunda Guerra Mundial foi uma coisa esporádica e com muita dificuldade o Getúlio aceitou aquilo ali. O que nós estamos assistindo no Brasil é um completo descalabro. Descalabro completo. Né? Os 3 últimos governos presidenciais do Brasil foram um descalabro. Né? O Brasil está sendo desnacionalizado, desindustrializado, desaculturado, vendido na maior cara dura e há muito tempo. O projeto que está em curso agora, deste governo, é exatamente o mesmo projeto
que está em curso no Brasil há muitas décadas. Eu fiz um post ontem de uma obra onde a obra cita, documentos e ações absolutamente trágicas do regime militar, e aproveitei e coloquei o link citei mais um indivíduo sobre o qual eu já falei várias vezes sobre ele, já fiz programa de rádio, Adriano Benagnon. O Dr. Adriano Benagnon é uma das muitas vozes seríssimas dentro do Brasil que fala, já faleceu, que fala claramente do grande golpe que vem sendo aplicado sobre o Brasil. Golpe este que este governo agora está também executando e com uma agilidade que a esquerda não poderia fazer. Ele foi eleito exatamente para isso, para terminar o desmonte e a entrega do Brasil para o capital transnacional. Então, o que muda na situação aqui? Na época petista, ou do PSDB, nós tínhamos a submissão do Brasil, digamos, ao Foro de São Paulo. Na época do PT, desculpe. Na época do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos a submissão do Brasil à banca. Depois passou a submissão do Brasil ao Foro de São Paulo. E agora nós temos a submissão do Brasil à banca. Então, o governo de Jair Bolsonaro recuperou a submissão que foi iniciada por Fernando Henrique Cardoso ao liberalismo internacional. Então, o que está acontecendo aqui, repito, Democracia versus Globalização é uma obra importantíssima para se ler do Dr. Adriano Benagnon, além dos inúmeros artigos que esse homem deixou. É preciso entender as teorias que estão regendo, repito, a desnacionalização brasileira, a desindustrialização brasileira, a desaculturação brasileira, a despolitização brasileira, o desmonte completo do Estado brasileiro. Esses temas são extremamente complexos. Agora, nós estamos diante de um dos períodos históricos, no meu entendimento, o mais grave de tudo que já aconteceu na história do Brasil até o momento, por N razões. É claro que o entendimento de todas essas etapas de desnacionalização, de desindustrialização e de submissão do Brasil e de entrega do Brasil ao sistema financeiro internacional é extremamente complexo e, claro, evidentemente, ninguém há de pensar que a gente consegue esgotar isso em um programinha de 20 minutos. Não é? Nem tão pouco. Em um curso que dure 6 meses. É preciso um entendimento profundo de teorias e de ideias. E no Brasil, a direita tacanha, falsa, mentirosa, criada, fabricada artificialmente, e eu tenho falado isso inúmeras vezes, ela foi fabricada em cima de uma mentira para enganar a população. Essa direita fabricada foi colocada aí exatamente para despistar a população brasileira para o que está vindo e já veio e tomou posse. Essa direita tem impedido todo e qualquer debate de ideias. Sabe por quê? Porque ela segue exatamente à risca a ordem de Lenin. Ela se recusa a debater ideias e faz questão de assassinar a reputação das pessoas. Isso é a chamada falácia ad hominem. É quando você desconsidera a obra e ataca a pessoa. Porque quando você ataca a pessoa, a obra automaticamente está desmoralizada. Essa é a estratégia. Eles usam full time a falácia ad hominem e colocam a falácia ad hominem com a falácia da causa falsa. Por exemplo, se eu estou falando dos erros do Jair Bolsonaro, do governo, vem alguém e pode, por exemplo, me chamar de petista. Isso é a falácia da causa falsa. Ora, o fato de eu falar do Jair Bolsonaro não significa que eu apoie o Lula.
A falácia da causa falsa é quando você junta duas premissas que não têm relação uma com a outra. Então vamos entender o modus operandi dessa direita falsa, criminosa e que age estrategicamente falando da mesma forma que os comunistas. Portanto, não se engane, tanto a direita quanto a esquerda têm os seus esquerdistas de plantão. Sabe por quê? Porque a direita e a esquerda são criações de uma única mãe, a maçonaria. Até o próximo, Conselheiro Acácio.